Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de segunda-feira, já são 26 de 9 de 2022. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E hoje pela manhã eu quero dar continuidade sobre a introdução que eu fiz ontem sobre a questão da águia ou urubu. Em algumas versões bíblicas fala de abutres. No livro de Mateus, você abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 28 fala assim: pois onde estiver o cadáver, aí seguirão os abutres. Abutres quer dizer urubu na versão original de hoje, na linguagem popular. No livro de Isaías, um dos profetas maiores, lá fala: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asa de águia, correrão e não se fadigarão. Então nessa manhã eu quero trazer a primeira parte desse assunto. A semana toda eu vou estar falando sobre isso, sobre a questão da águia e a questão do urubu. Na versão original, na Bíblia, você vai encontrar abutres, ou abutre, mas sempre no plural, abutres. Pois onde estiver o cadáver, aí seguirão os urubus. Uma linguagem para você entender melhor. Mateus 24, 28. Isaías 40, que lá está se tratando da questão da águia. Então, Isaías 40, 31. O que acontece? Eu estava aqui observando esse texto e meditando. Nós, todos aqueles que são águia, missionários águia, pastores águia, diaconato águia, presbítero águia, evangelistas águia, bispas, missionário, todo o povo de Deus que exerce um cargo na igreja, que é ministro, líder, que esteja dentro da categoria de águia, tem que ter o maior cuidado, porque sabemos que cada dia que passa as coisas vão ficar mais difíceis. Nós vamos ter mais aflições. A iniquidade ela tá aumentando dia após dia. A maldade do ser humano um para com o outro, o amor se esfriando, a falta de paciência. As pessoas não têm mais paciência, não são mais longânimos. A gente vê isso no trânsito, quando as pessoas estão dirigindo. É a maior luta para você ver alguém ético no trânsito. Muitas vezes até os filhos de Deus se perdem quando estão no trânsito. É irreconhecível. Xinga, fala palavrão, até se for possível até briga. E isso nós temos que ter o maior cuidado. Nós que somos crentes águia, que somos crentes em Jesus Cristo, que processamos uma fé verdadeira, que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, que a Bíblia nos classifica, nos dá uma tipologia, nos dá uma ilustração e nos compara com uma águia. Mas a Bíblia também fala dos abutres, que é urubus, que é uma ave, é uma das aves suja, que só come as coisas podres. Mas Deus também dá um exemplo da outra ave,
que é a águia, que não come nada impuro, nada que esteja morto. A águia só come aquilo que ela mesma pega, já tem certeza do que está se alimentando. Ela pega vivo aquele animal, o que ela quer comer. Já o urubu não. O urubu, ou em algumas versões fala abutres, eles esperam a encontrar o seu alimento morto e podre. O único urubu dentro dessa categoria de urubu que ainda come algo que seja limpo quando aquele animal morre se chama urubu-rei. Existe o urubu-rei que a cor dele é diferenciado dos outros. Ele é meio branquicento com preto. Quando um animal morre, ele é o primeiro que chega lá e ele arranca os olhos, come os olhos e a língua daquele animal, se for uma vaca, alguma coisa assim. Então ele come a parte boa. Mas o urubu, que é o urubu tradicional, que é o pretão mesmo, ele chega quando está sentindo o cheiro já do podre. Então há uma diferença entre as duas aves, entre esses dois pássaros, entre a águia e o urubu. E trazendo uma ilustração para que você possa entender e você não se sentir ofendido, que a própria Bíblia classifica as pessoas que têm a personalidade de águia e classifica as pessoas que têm a personalidade de urubu. E isso nós convivemos no nosso dia a dia, não só dentro da igreja, mas em todos os nossos meios, em todo o nosso conviver social. Nós, de vez em quando, nós que somos águia, você que se sente que é águia ou sabe que é águia e sabe o que eu estou falando, nós encontramos de vez em quando, todos os dias, essas pessoas que têm a personalidade de urubu, que ficam, as espreitam, tentando sentir o cheiro de carniça, tentando sentir o cheiro de carne podre. Foi o que Deus me orientou nessa manhã. Então, ei, você crente que tem a personalidade de águia, vigie, porque aqueles que têm a personalidade de urubu estão tentando sentir o cheiro de podre e algo que está morto. Por isso que aqui o texto fala em Mateus capítulo 24, versículo 28, fala: pois onde estiver o cadáver, aí seguirão os urubus ou abutres. Então veja só como nós crentes águia temos que vigiar para nós não cairmos, para a gente não desfalecer jamais, porque o próprio livro de Isaías capítulo 40 fala: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asa de águia, correrão e não se fadigarão. E tem lá a sequência todinha lá do texto, você depois pode ler. Então essa reflexão é a reflexão número 360. Já estou quase chegando a 400 reflexões nesse canal do YouTube. Você que é inscrito nesse canal, você compartilhe para seus amigos, porque todos os dias eu coloco aqui uma reflexão nova. Essa reflexão é uma reflexão que ela é voltada para a parte de libertação. Pessoas que querem se libertar, pessoas que querem servir a Jesus verdadeiramente, sem nenhuma reserva. Por isso que você que tem observado as minhas reflexões, você não tem encontrado nada fácil, nada do tipo assim que estou dando um jeitinho para poder você servir a Jesus. Não, todas as minhas reflexões elas são apertadas, elas são estreitas, esmagadoras.
no sentido positivo, para te colocar no prumo. Foi dessa maneira que Deus me chamou, e até hoje eu tenho 23 anos na fé. 23 anos que sirvo ao Senhor, Deus tem me usado desta maneira. Eu tenho até negligenciado um pouco sobre as mensagens que Deus coloca nos meus lábios para me falar. Mas eu aqui estou tomando uma posição relacionada ao meu ministério. Aquilo que Deus me chamou, eu vou executar. Da forma que Ele quer, eu vou executar. Da maneira que Ele me usa, eu vou deixar Ele me usar. Então, nesta manhã, eu estou te apresentando essa reflexão, número 360, para você notar bem aí e não esquecer que existem esses dois paralelos, esses dois mundos, a personalidade águia e a personalidade urubu. A personalidade urubu, ele jamais, dificilmente ele se retornar para ter a personalidade de águia. Então, quando nós fomos chamados para Cristo, nós tínhamos a personalidade como um urubu, que só comia as coisas sujas do mundo, que convivia com o pecado, que convivia com a imundície, que convivia com tudo que era errado. Mas Cristo nos chamou para nós sermos uma nova criatura, pessoas novas, pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas transformadas pelo Espírito de Deus. A gente sabe que o Senhor nos chamou, mas nós não devemos ficar da mesma forma que Deus nos chamou. Vinde a mim todos, mas aí não é só você ir a Jesus e permanecer do mesmo jeito que está. Não, tem que existir uma transformação, uma libertação de alma, de espírito, para que você possa verdadeiramente ser filho de Deus. Senão, você continua sendo urubu, personalidade de urubu, mesmo dentro da igreja, mas ainda não tem uma vida cristã verdadeira. É o que eu quero que abrir os teus olhos nessa manhã, porque os dias estão passando, o final estamos chegando, aonde não vai ter tempo de você decidir entre o inferno e entre o céu. Os crentes urubu, se permanecer urubu e morrer como urubu, eles não vão ser salvos. Só é salvo os crentes águia. Os crentes águia são aqueles que esperam no Senhor, que obedecem à palavra de Deus, que estão na rocha, E já os crentes urubu não, são pessoas desobedientes, rebeldes, não quer deixar Cristo transformar. A gente vê muito isso, e até muitos que já abriram uma igreja e se denomina evangélica, que se denomina uma igreja evangélica, que se denomina protestante, se denomina como filho de Deus, mas não são, porque continua urubu. Vieram, abriram os seus ministérios como urubu e permaneceram como urubu. Você vê muitos exemplos aí. Por exemplo, vou te citar um exemplo disso. Hoje nós vemos aí a rede do homossexualismo, a rede do lesbianismo, entre o homem casar com homem e a mulher casar com mulher. A gente vê que já abriu até igreja que se denomina evangélica, mas não é porque Deus não está numa igreja dessa, aonde a pastora casa com outra pastora, aonde o pastor casa com outro pastor, dois homens convivendo, tendo relação sexual como marido e mulher, pastora que casa com outra pastora, tendo relação sexual como seja marido e mulher. Lá a própria Bíblia fala que isso é condenável diante da presença de Deus. Lá em Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa disso. Então, essa é a classe das personalidades de urubu,
que continua comendo as coisas podres, que continua se alimentando dos cadáveres que morrem, das pessoas que morrem, que estão mortas. As pessoas que estão vivas em Cristo Jesus são águia. Jamais elas vão submeter a esse jugo do mundo, as coisas sujas que esse mundo traz. Jamais. O crente águia espera no Senhor, está ali debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Já o crente urubu não, continua no pecado e cada vez mais se aprofundando mais no lamaçal do pecado. Então, preste atenção, vigie, você tem uma oportunidade, você que tem a personalidade de urubu, você tem uma oportunidade, como também a pessoa que tem a personalidade de águia. Ambos têm uma oportunidade, basta que você escolha fazer a coisa correta. E aqueles que escolhem ir pelo caminho estreito são pessoas que têm a personalidade de águia, que vivem como uma águia. Aqueles que querem entrar pelas portas dos céus, que querem ser salvos, que querem ter os seus nomes escritos no livro da vida, são pessoas que têm a personalidade de águia. Pessoas que são rebeldes, que querem seguir os princípios de Satanás, que querem seguir os princípios do diabo, do inferno, são pessoas que têm a personalidade de urubu. Então, meu filho, essa é uma reflexão para que você possa acordar e rever em que categoria você está, que tipo de personalidade você tem, personalidade de águia ou personalidade de urubu. Veja onde você se encaixa, para que você possa tomar uma posição na sua vida, para que você verdadeiramente, o seu nome possa estar escrito no livro da vida. E você está fazendo a obra, não uma obra infrutífera, uma obra que no final você vai ser reprovado. Ei, todos aqueles que têm a personalidade de águia, a sua obra vai ser aprovadíssima. Mas aqueles que têm a personalidade de urubu, mesmo utilizando a palavra de Deus, fazendo os milagres, fazendo os prodígios e maravilha, expulsando demônio, falando em mistério, aquela coisa toda, mas no final vão ser reprovados porque são crentes urubu. São pessoas que têm a personalidade de urubu, que vivem dentro de um conceito de urubu. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir fala que essas pessoas vão chegar perante o Senhor, perante a porta, querendo que abra a porta para eles entrar para o reino de Deus, e o Senhor chega e diz que não conhece. E eles vão refutar, dizendo assim: mas Senhor, eu não preguei em seu nome, mas Senhor, eu não expulsei demônio, mas Senhor, eu não fiz milagre em seu nome, mas Senhor, eu não fiz maravilha em seu nome. E aí o próprio Deus fala: eu não vos conheço. Obra reprovada. Tem muitos crentes urubus, muitos conceitos urubus, personalidade de urubu, doutorado em urubu, que achando que a sua obra está sendo aprovada por Deus, porque estão pregando a palavra de Deus, estão falando da palavra de Deus, e aí estão dentro do seu conceito de pecado, não mudaram, simplesmente tem um conhecimento teórico das Escrituras Sagradas, prega como crente, fala como crente, né, em Jesus Cristo, todo o seu linguajar é como um crente em Jesus Cristo, mas no final das contas são pessoas que têm a personalidade de urubu, quer dizer, vive dentro da carniça espiritual, para você entender melhor, dentro da carniça espiritual, não querem mudar, não querem transformação, continua pecando, continua fazendo as coisas erradas e utilizando da palavra, achando que Deus está aprovando aquilo e não está. É o exemplo que eu te citei, o exemplo das pessoas que vivem dentro do mundo do lesbianismo, dentro do mundo do homossexualismo e dentre outros conceitos que confrontam a própria palavra de Deus. Então são pessoas de personalidade de urubu, que vivem de carniça, e quem vive comendo as coisas podres
são pessoas que vivem dentro do pecado, não querem deixar o Espírito de Deus transformar as suas vidas, porque acha que da forma que eles estão, Deus está aprovando. E aí, quando os crentes águias se levantam protestando, o que acontece? Eles dizem que nós estamos sendo preconceituosos, aonde nós, crente águia, devemos amar aquelas pessoas que têm a personalidade de urubu, mas não o pecado que eles praticam, porque pode ser que eles venham ser regenerados, venham tomar uma posição e receba a personalidade de águia, receba a Cristo verdadeiramente, ou seja, deixar que a palavra de Deus transforme a sua vida, mude. Se o cara é homossexualismo, quando ele acordar, quando ele deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, ele não vai ser mais homossexual. Ele não vai precisar estar morando com outro homem, como marido e mulher. Ele vai ser transformado. Vai ser transformado pelo poder de Deus. Mas isso só acontece quando ele deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Não é utilizar a palavra de Deus dando apoio ao seu pecado, porque isso é uma condenação eterna. Tanto o homem com homem como a mulher com mulher. Você que está ouvindo essa reflexão nessa manhã, acorde. Muito bem, pode ser que você conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você não está obedecendo. Você está até criaram uma própria Bíblia deles. Olha só como o povo são usados, especialmente de urubu, a personalidade de urubu, já até adulterado. Tem até uma Bíblia voltada à questão do homossexualismo, do lesbianismo, apoiando o seu pecado. Quer dizer, não quer deixar que a própria Bíblia transforme as suas vidas. Tira todos os textos que confrontam o seu pecado. E aí, no final das contas, Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir, está lá o resultado dessas pessoas que estão pregando o Evangelho para ganhar outros para manter da mesma forma que estão. Isso é perigoso, muito perigoso. Por isso que aqui eu estou entrando sobre essa segunda parte, sobre esse assunto, e tem muita coisa para falar sobre a questão do crente águia e o crente urubu. As pessoas que têm a personalidade de águia e as pessoas que têm a personalidade de urubu. Você estude mais um pouco, aprofunde mais um pouco, tem a internet aí, tem livros voltados a isso para você ver como você que tem a personalidade de urubu está correndo risco. E é feio, é muito horrível, mas se você tiver a personalidade de águia, você vai vencer, você vai conquistar, você está obedecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aí nessa manhã você me diz, mas pastor Edson, essa ave águia não foi Deus que criou? E essa outra também não foi? Foi. Ambas as partes do ser humano foi Deus que criou. Como todo mundo fala assim, mas você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas existem os filhos de Deus verdadeiro, que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador e deixou o Espírito de Deus transformar. Mas existem os filhos de Deus bastardos, só filho por criação, que está ali, mas são rebeldes, não querem obedecer a palavra de Deus, que são esses que têm a personalidade de urubu. São duas aves, todas foi Deus que fez, mas Deus fez num propósito, cada um tem um propósito. Então são assuntos que mais na frente eu vou entrar dentro de um sistema natural das coisas. Aqui eu estou trazendo uma tipologia, uma ilustração, como ser uma parábola, para que você possa entender sobre esses dois pássaros, sobre essas duas aves, a diferença de um para o outro. E eu estou tratando da parte negativa da questão do urubu, porque existe uma parte positiva, mas não trazendo isso dentro de um sentido espiritual, em outra coisa, dentro de um campo natural da vida. Então, que nessa manhã você tome posse dessa reflexão, a parte primeira, trouxe a introdução que é a parte primeira, e amanhã eu vou trazer a sequência. Essa semana todinha eu vou ver se eu termino esse assunto.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nessa manhã. Reflita bem nessa reflexão. Reflexão número 360, 25 minutos de reflexão. Dá para você abrir os olhos e se perguntar que tipo de personalidade você tem. Você tem a personalidade da águia ou a personalidade do urubu? As suas ações são ações como pessoa águia ou as suas ações são como pessoa urubu? Repense nessa manhã, responda para você mesmo, e aí com certeza você vai tomar a posição correta do que precisa ser feito. Que Deus abençoe nessa manhã. Shalom, até a próxima reflexão.